padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amada Mãe Maria, ao redor de quem aqui nos congregamos, nos inspire confiança e, sobretudo, o desejo de abrir o nosso coração para proclamar a palavra de Deus e por ela sermos interpelados. Somos, irmãos e irmãs, permanentemente desafiados a crescer na consciência de nosso limite e de nossas possibilidades, superando todo tipo de vaidade, particularmente o risco de pensarmos ser o que não somos. Jesus sempre batia nesta tecla com seus discípulos. Focaliza bem isto no comentário sobre o Evangelho de Lucas, São Cirilo de Alexandria, quando diz: o discípulo não está acima do mestre, e se acontecer que alguns discípulos progridam a ponto de igualar aos seus antecessores, também agora devem imitá-los, permanecendo nos limites da modéstia dos mestres. Paulo, apóstolo, diz ainda o mesmo ao afirmar, na carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Se o mestre ainda não julga, por que tu te permites julgar? Ele não veio para julgar o mundo, mas para usar a misericórdia. E também nos compete: se eu não julgo, tu que és meu discípulo não o deves fazer. E pode ser que sejas mais culpado do que aquele que julgas. Como então não nos envergonharmos por este risco? O Senhor diz o mesmo empregando uma outra imagem: porque observa o cisco que está no olho do teu irmão? Com tais palavras ele nos quer persuadir com maior clareza a nos abstermos de julgar os outros e examinarmos o nosso coração e a expulsarmos as paixões que o enlaçam. Tudo isso com o auxílio da graça de Deus. É Ele quem cura os corações contritos e feridos e nos liberta das enfermidades da alma. Porque esquecendo teus pecados, esta é uma pergunta que vale e ecoa em nós, julgas o outro, sendo mais gravemente culpado que ele? É, pois, necessário este mandamento do Senhor para todos os que querem ser bons e de modo especial para aqueles que receberam a missão de ensinar aos outros. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-nos tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amado e amada de Deus, como é preciosa e qualificante esta lição que nos traz o evangelista Mateus, narrando o Sermão da Montanha no capítulo 7, bem no seu início. Jesus nos adverte a respeito do modo como nós nos colocamos no relacionamento uns com os outros. E o ponto de partida é sempre esse: não julgueis e não sereis julgados. Pensemos, o mesmo julgamento com que julgarmos, seremos julgados. A mesma medida com que medirmos, seremos medidos. E o Senhor, na beleza da sua maestria sábia, traz esta questão fundamental para dizer o risco que a gente tem de olhar o outro, apontar nele os seus defeitos e ao mesmo tempo não perceber os nossos, que podem ser inclusive maiores. Por isso o Senhor diz: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção na trave que está no seu? Ora, um cisco é muito pequeno, mas uma trave é enorme. Como podes então também dizer: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? O Senhor chama de hipocrisia. É o que nós devemos evitar, nunca sermos hipócritas, porque é primeiro importante tirar a trave do próprio olho para enxergar bem
e aí poder ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Somos chamados, portanto, a transparecer efetivamente por gestos e palavras a verdadeira imagem do cristão, como comenta no Tratado sobre a verdadeira imagem do cristão São Gregório de Nissa, quando ele diz, exemplificando: Paulo sabe quem é Cristo, mais acuradamente do que todos. Com efeito, por suas atitudes mostrou como deve ser quem recebe o nome do Senhor, porque o imitou tão exatamente que revelou em si mesmo o próprio Senhor. Por tal imitação cheia de amor, transferiu seu espírito para o exemplo, de modo que não mais parecia ser Paulo, e sim Cristo. E parecendo com Cristo, como ele mesmo bem o diz, reconhecendo a graça que recebe. Quereis uma prova daquele que em mim fala, o Cristo? E mais, vivo eu, já não eu, mas é Cristo que vive em mim. É necessário então que se vejam expressos em nós todos os outros nomes que explicam o nome do Senhor, para não sermos falsamente ditos cristãos, mas o testemunhemos com nossa vida. Peçamos a Deus a graça de, sem medo, nos deixarmos interpelar, para que nós possamos de verdade ajudar na sinceridade, na verdade e no amor. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria esta grande graça de nossa qualificação humana e espiritual. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de clemência e bondade, que da sua casa nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente